Vamos dar nossos avisos, pastor? Sim, vamos falar. Vamos falar dos nossos avisos. Agenda. E vamos falar primeiro agora das nossas ofertas, dos nossos dízimos, né, pastor? Você é convidado a participar desse momento, porque a nossa igreja precisa, né? Faz diferença. Faz diferença. Muita diferença. E nós sabemos que a igreja tem um compromisso. Sim. E também tem um compromisso também que ajuda outras pessoas também. Com certeza. E esses dízimos e essas ofertas estarão também nesse auxílio, né? Temos, né, aquela dinâmica, a escola dominical, do horário das 9 às 10h30 da manhã, né? Lá tem no salão social, né, Gasofilaço, à noite, no domingo, a partir das 19h às 20h30, estamos ali também, né, recebendo ali os nossos irmãos e irmãs com as suas contribuições. E temos aí a conta, né, da igreja, que é um recurso a mais para você fazer a sua contribuição, né, o seu dízimo, a sua oferta. Então a gente não pode parar. Exatamente. A obra de Deus não pode parar realmente, e apesar desse tempo de distanciamento, a gente mantém aqui nossa oração e também o nosso reconhecimento de que a igreja tem sido zelosa nessa contribuição. Amém, Que Deus continue fortalecendo, abençoando a família, cuidando, da igreja, protegendo, né? A vida de cada um irmão aí, isso é muito importante está registrar. com o coração, né, voltado para a obra, né, pastor? Isso aí, verdade. E outro aviso, vamos falar também da provisão dos mantimentos. Não vamos esquecer disso, né, pastor? Sim, vamos estar falando que é muito importante. Sim. Ontem mesmo, quinta-feira, eu estava levando o Sexta para lá. Sim. E vi a importância de pessoas que estão precisando, entendeu? Até a André falou assim, ai, que bom, nós vamos ajudar a irmã tal. E eu senti aquilo gratificante, porque a gente está contribuindo, está podendo ajudar, não é verdade? Então, que nós possamos estar com esse coração, lembrando, eu não posso dar uma cesta inteira, mas o alimento que você puder doar, um óleo, um arroz, né, pastor? Um feijão. É importante. Sim, tá? Todo mundo, eu sei que quando chega, cada um doando um pouco, no final, aquilo vira um montante que abençoa muita gente. É a história dos 5 pãezinhos, né? Não, dos 5 peixinhos, 3 pães, né? Isso. Fiz o contrário? Não. Tá certinho, né? Eram só o quê? 5.000 pessoas. Mas os pãezinhos e o peixinho que tinha, ele alimentou todo mundo. Ainda sobrou, né? Ainda sobrou. Então, está mostrando que quando o nosso coração é para partilha, para doar, sempre vai sobrar. Deus faz um milagre. Faz o milagre. Certo? Não é verdade, pastor? Tem mais algum aviso, pastor? Não, eu creio que é isso mesmo. A gente sempre recorda esses expedientes, porque a gente tem que estar sempre lembrando, né? Não pode esquecer dessas. Exatamente. E um aviso muito importante. Sim. Esse é essencial para todos nós, orando em todo o tempo. Pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso município, pelo nosso estado, nosso país e pelo mundo. Não é verdade? Em todo o tempo. Em todo o tempo. E lembrando que a esperança, a experiência, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? A experiência produz a esperança. Não é verdade? Então, nós estamos vivendo um tempo de experiência. Com certeza. E isso está produzindo esperança numa resposta do Senhor para nossas vidas. Amém? E vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos em Neemias no capítulo 11, certo? E o título de hoje é a estratégia de Neemias. Certo, pastor? Eu vou ler um versículo, que é até o primeiro versículo da lição. E a gente depois vai falar o esboço aqui da lição. E o pastor Edmar hoje vai explanar aqui pra gente, né? Neemias 1:1. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Mas o resto do povo lançou sortes
para tirar um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. Amém? Essa é uma lição muito curta, né? Mas com muita objetividade. Aqui a gente pode recordar aí capítulos anteriores, principalmente o capítulo 8 e 9, que foram os capítulos onde houve, né, o anseio, a expectativa do repovoamento de Jerusalém. Isso aí. E agora, no capítulo 11, né, vem o Neemias com essa proposta de uma forma mais efetiva, porque no capítulo 10 foi feito um decreto, que nós lemos semana passada, e esse decreto ocasionou aí agora uma condição para esse repovoamento. Então tem aí essa estratégia no capítulo 11, eu diria uma ideia, né? Porque a vida da gente é feita de ideias. Quando é uma boa ideia, dá tudo certo. Com certeza. Quando não é uma ideia tão boa assim, a gente tem que refazer. E aí, o Neemias, então, trazendo um costume antigo de Israel, né? Que já existia. Que a gente fala, aqui hoje a gente chama de sorteio, né? Sorteio. Lá eles falam Para o ímpar. lançar a sorte. Hoje a gente faz para o ímpar. Mas era um costume, ele foi resgatar exatamente esse costume, porque ele quer repovoar Jerusalém, quer trazer muita gente para dentro da província, que é a província ainda dos persas, quer trazer para dentro de Jerusalém. Para a cidade de Jerusalém. Quer Jerusalém. trazer muita gente, quer que Jerusalém seja repovoada. Com certeza. E por causa disso, ele então vai convidar, né, a partir desse sorteio, os líderes, tanto os líderes administrativos quanto os líderes espirituais do povo. Mas só que boa parte desse pessoal já está colocado, né? Já está assentado vamos dizer, usar a expressão do nosso tempo, já está estável ali, estabilizado. De repente deixar as famílias, deixar um lugarzinho onde já está ali tudo certinho, para poder vir para Jerusalém, para começar do zero. Isso nem todo mundo achou essa uma boa ideia. Exatamente. Nem todo mundo achou. E por conta disso vem aí a estratégia, né, que foi fazer um sorteio. Aliás, o Neemias foi muito assim, lúcido nisso. Lúcido. Não impôs nada a ninguém. Porque poderia, pelo decreto, né, até obrigar aquela família a sair, né, daquele lugar onde já estava tudo organizado, certinho, a família já estava ali, né, instaurada, e já tinha estabelecido, já tinha tudo. E, então, assim, né, tirar essa família, ele poderia, mas ele resolveu, então, para aqueles que não queriam vir, né, de jeito nenhum, não queriam ajudar no repovoamento da cidade, ele, então, vai usar esse expediente do sorteio. Aí a gente vê um líder com atitudes democráticas. Nesse sentido, né? Porque apesar de poder ter usado a força, né, jurídica, enfim, mas ele resolveu dialogar e fruto desse diálogo veio. Vamos lançar a sorte, quer dizer que vai ser igual para todo mundo. Quem for. Todo mundo está na mesma situação. Quem for sorteado. Essa expressão. Mesmo porque que é uma missão, né? Na verdade é uma missão. Porque... Lembrando também que Jerusalém era tida como uma cidade santa para eles, né? Sim. Por quê? Nós não podemos esquecer isso, né, pastor? Que o judeu
tem sempre essa estrutura. Ele precisa sempre restaurar o espiritual, Sempre. o altar espiritual, para assim ele restaurar toda a organização sociopolítica dele. Isso, então verdade? ali era realmente, né, a cidade santa que precisava, né, desse repovoamento. Já estava tudo bem com a parte administrativa, já tinha sido feito grandes reformas administrativamente, né? E agora veio essa necessidade de ter mais gente. Exatamente. E onde iria, como que ele ia repovoar. Então, Isso aí. E aí ele vai convidar a liderança, primeiro, tanto a liderança administrativa, tanto a liderança, né, espiritual como os levitas, né? Exatamente. E inclusive os levitas, eles tiveram, né, mais apoio financeiro. Até Artaxerxes, né? Sim, com os sacerdotes também. Eles foram assim motivados. Os também. persas ajudaram, Os né? persas, né? Que Jerusalém ainda era uma província. E a questão é que essa estratégia ela é extremamente importante nesse contexto, porque houve a necessidade de restaurar a cidade de Jerusalém, né, como uma cidade de Deus. Isso aí. Né? Então ela não podia ficar deserta. Que a gente, quando traz para cá, para a nossa meditação, a gente vê como que começar alguma coisa ou recomeçar alguma coisa não é fácil. Não é fácil. É preciso realmente muita dependência de Deus, fé. Eu lembro de alguns trabalhos, igrejas que a gente, né, viu começar ou recomeçar, como que foi difícil revitalizar aquilo tudo, né, criar toda aquela estrutura. Então, muito difícil. Eu, assim, quando a gente fala de cidade, eu creio que ainda o desafio maior do que iniciar uma igreja ou recomeçar uma igreja, você recomeçar uma cidade inteira, né, não foi uma coisa, assim, algo fácil para o Neemias. Não foi. E lembrando, né, pastor, que nós precisamos, em certo tempo, sempre nós precisamos recomeçar em alguma área da nossa vida. Por exemplo, quando acabar isso aqui, essa pandemia, a gente vai recomeçar também. Exatamente, né? Entendeu? Então, essa lição de Neemias já serve para nos estruturar, Estruturar, nos ajudar a pensar como a gente pode ter também as nossas estratégias para a gente, né? Porque, às vezes, quando você estava falando do medo, eu estava pensando, o medo inibe a gente de querer fazer alguma coisa, um novo, né? E por conta disso, se de repente voltar, se a gente não já estiver aqui preparando, organizando alguma estratégia, pode ser que a gente vai ficar um pouco perdido para esse novo começo. Por quê? Não vai ser como antes, né? Já está sendo muito dito isso e é verdade. Que a gente vai continuar com algumas situações que a gente já faz na pandemia, vão continuar, né? Vamos. Isso vale para a igreja, vale para o comércio, vale para a família, vale para a escola. Nós aprendemos alguma coisa que é útil, que tem que levar. Essas coisas irão permanecer, porque com certeza. Ainda sempre vamos lidar com a desconfiança em relação ao vírus. Então, assim, o vírus, a nossa oração é que ele vai embora, né? E que não fique nada dele aqui. Mas a gente tem que orar e vigiar, né? Então, a gente tem que fazer a oração, né? Mandar o vírus embora, Deus nos ajudar, ter misericórdia de nós. Mas a gente precisa ir convivendo com essa realidade, adaptações, o uso da máscara, a higiene, né? Que seria a limpeza das mãos, né? Do nosso o distanciamento, meio, de onde a gente vive também. Tudo. Né? Todas essas Eu acredito que mesmo retomando no presencial, a convivência, né, de cada um de nós, a gente vai ter ainda que nós vamos ter que manter essa postura
porque a gente ainda vai conviver com isso um bom tempo. E tem outra coisa, pastor. E a gente, às vezes, vamos ter que fazer coisas que a gente nem gostaria de fazer. Não é? Não era o que a gente escolheu para a nossa vida. Exatamente. Mas a gente vai ter que mudar essa Então, estrutura para que algo melhor aconteça na frente. Tenho muita certeza de que o Neemias não queria tirar ninguém do seu conforto, da sua estabilidade. Mas o projeto de Deus, porque quando Deus tem um projeto para a nossa vida, Ele vai se mover na nossa direção para nos ajudar nesse projeto que Ele tem para nós. Porque todo projeto de Deus, ele não é fácil para nós, mas Ele nos dá a cobertura, Ele nos dá as estratégias, Ele nos dá a graça, Ele nos dá a criatividade. Então, é dele o projeto e Ele a si mesmo nos capacita para realizar esse projeto. E eu creio que Neemias é isso, ele viveu isso. Então, vamos repovoar, mas Deus está ali com ele para ajudá-lo no repovoamento. Então, e lembrando também, pastor, que Deus, você vê como Deus sempre trabalha. Assim, Ele pega o indivíduo para trabalhar uma coletividade. Então, sempre essa estratégia de Deus. Nunca é para o indivíduo somente. Não é ele não é exclusivo. Aquilo que Deus está te usando não é para você. É para que você use com um povo, com uma coletividade. O que ele estava tirando, na sorte, aquela família, vamos dizer, que estava mais ao norte de Jerusalém, que já estava estabelecida ali naquela região, teve que sair dali para entrar, morar em Jerusalém, refazer a vida toda ali em Jerusalém. Deus tinha um propósito com aquela família ali, que era para o quê? Porque Judá não era mais nação. Não. Nós temos que lembrar disso. Não. Ela era o quê? Uma província. Do Império Medo-Persa. Sim. Mas lembrando que lá atrás Deus tinha uma promessa com esse povo, que seria grande nação. E ele segue essa promessa. Exatamente. Então, Neemias tinha que pensar baseado no que a promessa que Deus tinha para o povo dele. É muita ousadia, né? E a gente tem que dizer que nós somos carentes de ousadia. E a gente tem uma carência de ousadia muito grande. O que seria a ousadia? Seria a gente pensar um pouco além daquilo que nós podemos, né? E isso traz muitas vezes desafios. E esses desafios, eles fizeram parte da vida do Neemias. Isso aí. Mas você vê pela história desse capítulo 11 que ele conseguiu trazer o pessoal para perto. E qual a lição também para a gente, pastor? Trouxe para perto. Nós não podemos pensar só no nosso mundinho, na nossa casa, dentro de Não. Nós temos que pensar no coletivo. Uhum. Nós somos seres relacionais. É isso que Deus coloca para a gente. Então, nós precisamos pensar no outro, na nossa comunidade. Nós precisamos pensar na nossa igreja, não é, pastor? Sim. Nós precisamos pensar com o nosso vizinho. Nós precisamos pensar com o nosso país. O que eu posso fazer para o meu país ser melhor? Alguém me perguntou, mas por que ele queria repovoar? Podia deixar o processo natural, né? Vai crescendo, chega uma família, chega outra, chega outra, chega outra, chega outra. Podia ser normal, por que tem que trazer gente? Às vezes a gente está, né, no dia a dia da gente, a gente quer crescer a igreja, a gente quer, enfim, a gente quer crescer os negócios, né? Como é que a gente faria? A gente esperaria, a gente deixaria assim para ver como é que fica, ou a gente seria ousado como Neemias. Vamos, né? Eu quero que isso aqui fique cheio de gente, vai repovoar. Eu quero ver isso aqui, né? Um lugar onde gente toda hora. De cada família, de cada melhorar o comércio, melhorar o turismo, melhorar, enfim, né? Ele pensava, o que está no coração de Neemias? Restaurar essa cidade para ela ser como ela era, né? Uma cidade de festas, uma cidade
economicamente crescia, abençoava as famílias que tinham emprego, tinha renda. Então, essas são as motivações que estão no coração do Neemias. Ele quer que aquela cidade seja uma cidade onde as pessoas possam desenvolver-se, onde elas possam ter as suas vidas abençoadas ali dentro. Não é? E por isso repovoar, porque vem o trabalho, vem aqueles movimentos, vem o turismo de volta, vem, o pessoal quer, né? O fortalecimento. Como era a marca da cidade, ainda é marca da cidade de Jerusalém. Até hoje, né? Olha, o mundo inteiro vai para Jerusalém. Daí você vê que foi um projeto que deu certo. Isso aí. Apesar de tantas vezes na história essa cidade ser destruída e ser reconstruída. Né? Mas a visão, a promessa, né, que você citou muito bem, ela permanece. Daí a gente fica, mas por quê que tem que repovoar? Por conta disso, por causa dessa promessa de que a cidade seria uma referência para o mundo. Tanto a questão da promessa, o lugar aonde Deus escolheu, né, para poder abençoar uma geração e a partir dessa geração abençoar outras gerações pelo mundo afora. Então ele tinha esse sentimento, né? É uma cidade de Deus, então eu quero que essa cidade ela volte a ser uma grande cidade. Então tem essa motivação. Como a gente, por que nós vamos abrir, né, uma igreja? Por que nós vamos abrir um comércio? Porque a gente tem já a resposta. A gente quer melhorar, a gente quer, enfim, tornar o nosso serviço conhecido, a gente quer ajudar, a gente quer... São as motivações diárias. Eu vejo que esse capítulo 11 é isso, e Deus usou ele nessa linha, né, de chamar aquela liderança para perto. E o senhor fez umas colocações aqui, pastor, que eu gostei muito. O senhor colocou assim, escolhas difíceis, mas necessárias. Necessárias, sim. O primeiro tópico que o senhor colocou foi assim, os líderes não têm muita escolha, precisam de exemplo. Neemias tinha exemplo. Segundo, as pessoas, de modo geral, escolhem o que é mais confortável. Isso o ser humano é assim. Exatamente. Quem quer ir para a batalha? É chamado de estabilidade. A gente já está ali, bem locado, né? Então, por que eu sairia daqui para recomeçar lá em Jerusalém? Exatamente. Tem até, eu vou fazer um adendo assim, de um livro, que eu esqueci o nome, eu esqueço o nome do autor. O nome do livro é Picos e Vales. Sim. E ele fala o seguinte, para você aprender a viver no pico, para você viver no pico, você tem que aprender a viver nos vales. Exatamente. E os vales são, que muita gente a gente chama de deserto. Sim. Então, muitas vezes você precisa se estruturar. Às vezes lutar contra a zona de conforto, não é? Contra a estabilidade que você tem para mudar, para alcançar os picos, né, pastor? Verdade. Não é verdade? Isso às vezes a pessoa faz isso com voluntariedade. Exatamente. Mas muitas vezes elas têm dificuldades. Daí, a gente tem que sair da zona de conforto. Mas alguns já fazem normalmente. Exatamente. Né? Tem essa visão. Outros a gente precisa convidar, ou então precisa criar estratégias para que isso ocorra, né? Dentro do processo natural. E, enfim, né? Então essas escolhas difíceis, né? Uhum. Mas elas são muitas vezes necessárias. Com certeza. Aí no tópico 3, fala o seguinte, a necessidade faz com que pessoas sejam escaladas mesmo não escolhendo. Nós já falamos sobre isso. Sim. E na quarta, os que escolhem as tarefas mais difíceis precisam ser reconhecidos. Então, nós estamos reconhecendo aqui Neemias. Que fez a tarefa difícil. Exatamente. Então é isso mesmo, é o processo da vida, né? A gente hoje só pode trazer essa experiência do Neemias por conta de tudo que ele viveu, né? Para liderar administrativamente uma realidade e também liderar espiritualmente a vida de um povo com todos os desafios que ele enfrentou. Quer dizer, para nós fica sempre a lição
de que é possível a gente também fazer, né? Com É certeza. preciso a gente superar os desafios como liderança e nos aproximarmos um pouco mais dos alvos, das metas que nós estabelecemos. Porque muitas vezes, com tudo que ocorre, a gente se distancia dos alvos e das metas. Mas o Neemias não. Ele traçou, tem um alvo, tem uma meta. E ele foi o líder mesmo, porque o líder, ele não impôs, ele trabalhou com a equipe que ele tinha e influenciou pessoas. E Deus quer abençoar o nosso alvo e a nossa meta. Eu tenho essa convicção, Denise, que se a gente traçou... A gente... Mas aí vem o coronavírus, né? Não tem, a gente tem que continuar com nosso alvo, a nossa meta. Vamos adaptar. Exatamente. Não tem nada que falar, igual eu vejo muito nas redes sociais, assim, gente, dá para pagar 2020? Não, nós temos que enfrentar 2020. E com todas as suas... com todas as coisas que estão trazendo pra gente, coronavírus... Nós não tivemos um ano bissexto, pelo menos na minha geração, um ano bissexto com tanto desafio. Mas a gente tem que Esse ano nós estamos num ano bissexto com todos esses desafios, mas nós temos alvo, temos a meta e Deus está nos dando as estratégias para a gente enfrentar e alcançarmos os bons resultados. Então a gente não pode parar. Então essa mensagem para o seu coração hoje, diante de tudo, Deus te dá estratégias para que você rompa em fé e consiga ver, né, a concretização dos seus sonhos. Isso é maravilhoso. Amém. Né? E agora nós terminamos mais uma, né, EBD. Nós vamos cantar, né, pastor? Vamos cantar, terminando, vamos cantar. Que é isso, que a música é um bálsamo, né, nas nossas vidas. Verdade. E a próxima, nós temos mais 2 domingos de Neemias, depois nós vamos entrar em Jó. Então eu convido vocês para também estar se preparando aí, já lendo Jó também, né, pastor? Para a gente poder entrar em mais uma história de exemplo, de fé e de mudança, como Deus trabalha na vida das pessoas, não é verdade? Vamos cantar? Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém? Amém. Então, também está dentro do mês de maio, né, o dia do Pentecostes, que a gente esqueceu. Mas mês de maio é uma agenda linda para a igreja. E aí com essa mensagem, né, do livro de Neemias, que Deus nos dá as estratégias para que a gente possa enfrentar
as adversidades. E crescer. E crescer com elas, superando cada dia, sem demonstrar, né, a nossa, vamos dizer, a nossa incredulidade. Não pode ser incrédulo nessa hora. Precisa crer para avançarmos um pouco mais. Tudo que Deus quer é que nós cresçamos em paz, em equilíbrio e harmonia, né? Verdade. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, agradecidos estamos por mais uma escola dominical neste domingo, que a gente traz à memória tantas coisas importantes na história da nossa vida e também da igreja. O mês da família, o mês do Pentecoste, o mês da experiência de John Wesley, o mês, ó Deus, preparado para que a gente possa pensar e repensar o que nós estamos fazendo nesta terra. Uma das respostas é que nós estamos aqui para servir ao Senhor, para, ó Deus, testemunhar da Tua palavra, das promessas do Senhor para essa geração. Mesmo diante, ó Deus, dos enfrentamentos que temos, nós cremos que a Tua graça nos socorre, nos dá criatividade, nos dá forças para que possamos enfrentar e, ó Deus, ainda ter a graça e a certeza de que haveremos de passar por todas as adversidades e lá na frente cantarmos a vitória. Por isso, muito obrigado pela escola dominical. Ela é fonte de vida porque ela estuda a Tua palavra. Fica conosco ao longo deste domingo, nos dando paz, forças e renovo para todos os nossos projetos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós oramos. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos vós, irmãos e irmãs, as famílias, povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Até a próxima. Obrigado, Zé, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Bom domingo aí. Bom domingo.